Oi, pessoal! Hoje eu vou entrevistar a doutora Vânia Assali. Ela é uma médica nutróloga, diretora científica da Associação Latino-Americana do Estilo de Vida. Obrigada por me receber na sua casa, doutora. Muito bom estar com você, adorei o convite. Acho super importante essa iniciativa de falar de saúde para as pessoas de uma maneira mais ampla, onde a gente está dentro da casa das pessoas, sem que elas estejam no meu consultório. Essa também é uma das minhas histórias. Poder falar da medicina do estilo de vida, do valor de cuidar da saúde. Então é um prazer estar com você. Que bom, gente. Já conheci umas coisas de umas plantinhas aqui, que é o meu próximo projeto. Ela vai contar. Tem segredos. Exatamente. Me conta o que consiste o seu trabalho. Bom, eu vim da área de endocrinologia, fazendo um pouco esse trabalho de extensão de qualidade de vida, sempre buscando entender os fenômenos que aconteciam antes das doenças. Então, a doença é uma força da matéria quando ela é mal temperada por um estilo de vida que não é bom para o nosso corpo. Então, ela é uma força de uma condição que desorganiza as funções dos órgãos e assim traz a doença. E eu sempre gostei de trabalhar com prevenção, tentando entender por que um paciente ficava diabético, a hipertensão, e é por isso que eu fui buscar essa área de genômica nutricional, entendendo um pouco como que o estilo de vida conversa com os nossos genes. Explica o que significa o circuito informacional individual, que é fenótipo e foodomics. O foodomics? Foodomics. Então, na verdade, assim, o fenótipo é aquilo que nós somos, como nós aparecemos. Então, muitas vezes eu venho programada para ser uma pessoa alta, esguia, com determinada forma, musculatura, textura de pele. E aí, à medida que nós vamos fazendo uma interação com o ambiente, por exemplo, fumando, usando drogas, colocando coisas que não são boas para essa expressão de vigor, esse fenótipo ele vai trazendo uma modificação. Então você pode vir programada para ter um fenótipo, uma aparência de uma maneira, mas expressar o seu pior. E o que a gente busca no trabalho da medicina do estilo de vida ou nessa questão do food omics, como o alimento informa para as células que essas células devem funcionar a seu favor. Então é muito importante que a gente entenda que a célula se alimenta de informações. Esse omics é a nova tendência da área médica na compreensão de todos os fenômenos que eu tenho na interação desse ser com tudo que nós carregamos, que é o nosso código genético, que na verdade é a história da nossa sobrevivência no mundo. Nós sobrevivemos e trazemos essa carta dos nossos pais, por isso que nós estamos aqui. E quando a gente vai temperando esses genes de uma maneira delicada, gentil, eles expressam saúde. E se a gente fica jogando, eu falo, fica jogando sujeira no genoma, não pode jogar sujeira nos genes, né? Então a gente tem que dar bons alimentos, bons sentimentos, emoções positivas para esses genes, para eles trazerem muita vibração positiva, porque as células entendem aquilo que a gente entrega. Então ontem eu estava até conversando com um paciente, você imagina que um órgão é um pacote de células que faz uma coisa muito bem feita. Então o fígado ele faz uma coisa, o cérebro outra, e a gente tem que trabalhar com eles dando informações que estão nos alimentos e muitas vezes a gente precisa usar alguns suplementos. O envelhecimento é um processo contínuo de modificações bioquímicas. A doutora disse que cada um tem um jeito de ser, viver, envelhecer e adoecer. Essa diferença individual a nível celular exige uma abordagem personalizada, tanto para diagnóstico, prevenção, quanto para um tratamento? Sim, com certeza, Fernanda, com certeza. Se a gente olhar a nossa história com os nossos pais, os nossos avós, a gente percebe o jeito como cada um envelhece. E isso está dentro do nosso roteiro de filme, mas a gente pode modificar esse roteiro, fazendo um upgrade daquilo que é a nossa vulnerabilidade.
Então, se eu tenho tendência a ter osteoporose, eu vou batalhar mais para ter patrimônio de saúde óssea. Se eu tenho tendência a ter diabetes e hipertensão, eu vou modificando a entrega de nutrientes e do estilo de vida para que eu possa afastar essas doenças para os últimos anos de vida. Quem sabe com 100 anos, 110. Então, a extensão de tempo de vida em saúde é o nosso desejo. Não, incrível, porque é exatamente isso. Minha mãe acabou de fazer 81 anos. E já tem anos que ela já botou prótese no joelho. Eu já vejo que ela já está depressiva e não aceita essa coisa que eu ajudo as pessoas, ainda não aceita em casa. Mas eu falo assim, eu não quero chegar com 70 anos como minha mãe chegou. Exatamente. Exato. Eu já estou vendo lá, porque então, a assim, conta chega, né? Você está tentando mudar seu roteiro de filme. Você está tentando direcionar mais tempo de vida em saúde, na sua vulnerabilidade. Por isso que cada um tem uma forma de ser, viver, você muda, com escolhas, para mudar o roteiro de envelhecimento. Ah, Vânia, eu não quero ter a mesma história. Você é aquela história, associação do seu pai e da sua mãe, com histórias que tem hora que se manifestam de uma maneira ou de outra, mas eu entrego uma informação de persistência. Então você tem feito seus tratamentos, você está fazendo uma musculação, você está trabalhando um balanceamento da força, do alongamento, com suplementos, eu sei que você faz a reposição hormonal, tem uma série de coisas que você está investindo na sua vulnerabilidade. E aí você muda o potencial, né? Muito bom. O que é a idade epigenética e qual a relação com a saúde funcional? Então, a idade epigenética, ela depende muito, porque nós temos os nossos genes, a nossa idade cronológica, eu tenho 59 anos. Aí o que acontece? Eu posso ter tido um investimento muito ruim na minha saúde, eu posso ter fumado, ficado dormindo até meio-dia, sedentária. Eu avanço a idade epigenética, que é como esses genes estão se expressando, envelhecendo precocemente, com alterações da bioquímica, com processos de metilação. E aí toda essa linguagem do tricô dos genes, ele avança o envelhecimento. E interessante que a gente pode ter um envelhecimento diferente em cada órgão. Eu posso ter um cérebro de 30 anos e um osso de 60, porque os órgãos estão falando linguagens diferentes. Eu não estou investindo no meu osso, eu estou investindo muito no meu cérebro. Quais as intervenções que devemos fazer relacionadas aos nossos hábitos para conquistarmos mais saúde? Existe sempre assim, o básico dos pilares da medicina do estilo de vida. Comer bem é uma coisa muito importante, o exercício físico sem exagero, porque exercício físico é saúde, mas não num potencial que seja gerador de estresse oxidativo, lesões de repetição, que te impossibilite de continuar fazendo esse exercício com agilidade, sem ter fratura, enfim. Então, alimentação, o exercício físico, qualidade de sono, ritmos biológicos. A gente hoje tem toda uma alteração da sincronicidade dos relógios internos. Nós ficamos com luz artificial, luz azul. Então a gente está tendo uma poluição luminosa, uma alteração dos ritmos do corpo. Então se a gente fala que esses genes eles têm uma sinfonia, acorda, dorme, acorda, dorme. Se a gente fica acordado ou com luz muito forte à noite, esses genes não entendem que é hora de dormir. Aí a conectividade social, uma boa espiritualidade e dentro do possível, né, viver dentro de uma colaboração. O ser humano está muito competitivo, a gente precisa ter mais empatia. As nossas células entendem que essa comunidade de força é o que trouxe a sobrevivência para nós até hoje. Qual o resultado do estudo de uma alimentação com plantas? O que é isso? WPBD. Então, a Whole Plant-Based Food Diet, né, que é a dieta baseada em plantas e vegetais, é uma tendência atual. Nós estamos lutando para que pelo menos 70% do seu prato seja baseado em plantas e vegetais, frutas, leguminosas, lentilha, grão de bico, arroz, quinoa, todos os vegetais coloridos. Os vegetais, eles entregam uma série de fitoquímicos e vitaminas
regulam a microbiota intestinal, conversam com as nossas células e com toda essa administração dos fenômenos de oxidação, inflamação e glicação, que são os 3 grandes vetores do adoecimento celular. Quanto maior a quantidade de vegetais, mais saúde informacional. E a gente tem olhado um pouco de uma maneira negativa para as proteínas animais, principalmente quando superaquecidas, em relação à expressão de tumores de intestino, de mama, de próstata. Então, os estudos têm mostrado que uma dieta baseada em plantas e vegetais reduzem até 85% de grande parte das doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, obesidade. Não tenham medo de carboidrato bom. Carboidrato bom não é carboidrato empacotado, é o que sai do jardim, é aquilo que está dentro do possível orgânico e que você faz numa coisa que é limpa, não precisa ser muito cozido. Então vai fazer um brócolis só no vapor. Qual a relação entre alimentação e modulação hormonal? Na verdade, a modulação hormonal é uma tendência atual que é colocar hormônios de uma forma delicada na extensão da qualidade de vida do indivíduo. Isso tem que ter uma condição assim, escolher de uma maneira consciente se aquele indivíduo pode fazer essa reposição, se é benéfica, qual é o equilíbrio entre os hormônios e como eles se expressam naquele fenótipo. Então eu tenho indivíduos que quando fazem uma reposição de testosterona e são do sexo feminino, logo já entra o cabelo, vem pilificação, alarga o tronco e podem trazer risco cardíaco. Então não é para todo mundo qualquer hormônio. E a alimentação, como é esse caldo de informação, nós temos do alimento a ação de elementos que geram crescimento nos tecidos. Se eu fizer reposição e não estiver comendo certo, não vai ser bom. Aí cresce porcaria, né? Para fazer modulação hormonal, seja ela consciente, adequada, individualizada, né? Sempre gentil, para poder ser não grosseira na expressão de tumores. Eu tenho que comer bem para fazer um trabalho integrado. Não adianta eu fazer reposição hormonal achando que eu vou virar super-herói ou uma modulação para crescer, secar e definir. Isto não é um trabalho médico. Isso é uma condição irresponsável que a gente tem visto acontecer. Quais os sintomas da disfunção hormonal? Tem vários, né? Nós temos desde tireoide com tremor quando é demais, com moleza quando é de menos, então frio se tem o hipotireoidismo, calor se eu tenho hiper, tenho fadiga por alterações da suprarrenal, um desmoronamento, uma falta de vontade, uma depressão. E nas questões da menopausa e da falta de hormônios masculinos, nós temos uma disfunção que traz uma queda de energia vital. Na mulher, ondas de calor, perda de qualidade da libido, da pele, enfim, tem uma série de hormônios que se manifestam e muitas vezes a gente vai ter um misto disso no envelhecimento. Adorei, pena que dura tão pouco tempo essa entrevista, doutora. Mas qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem nos assiste? Olha, pense no seu corpo como eu sempre falo, como um aquário. Que tipo de coisa você vai colocar para essas células ficarem bem, não se sentirem envenenadas? Então, é nesse recado que eu deixo. Cuide das células como se você estivesse cuidando de um aquário lindo de peixes coloridos e que você não quer que eles morram. Obrigada, adorei, querida. Muito bom. Beijo, a gente não pode beijar ninguém agora.